Grande abraço para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Boa Noite Esportes. Você vai acompanhar aqui o sobe e desce do Campeonato Brasileiro. Notícias importantes do futebol internacional. O dia da seleção brasileira. E daqui a pouquinho, em Luque, no Paraguai, o sorteio das oitavas de final da Libertadores. E nós vamos estar ligados aqui, vamos acompanhar ao vivo esse sorteio para você. Seja bem-vindo, você que é apaixonado por esportes, aqui na Rádio Futebol Clube. Hoje, segunda-feira, 4 de junho, um dia importante para a Copa Libertadores da América. Daqui a pouco, lá na suntuosa sede da Comebol, em Luque, na Grande Asunción, nós teremos aí o sorteio da fase de oitavas de final da Copa Libertadores, como serão os confrontos, quem vai pegar quem, aquela coisa toda. E evidentemente a Rádio Futebol Clube vai mostrar tudo para você, porque alguns confrontos, olha, promete. E hoje também a gente tem falado muito da Libertadores, mas tem o sorteio da Sul-Americana também. O São Paulo e o Fluminense estão nessa, o Bahia, enfim, também vamos acompanhar. Boa noite, Salgueiro. Não falta assunto, hein? Tudo bem? Fala, Carlos Lima. Boa noite. Um abraço a você, um amigo apaixonado por esporte. Não falta assunto. A noite é noite... Melhor que essa noite, só noite de rodada, que eu curto mais. Mas hoje tem muita coisa. E olha, os confrontos das oitavas da Libertadores. Aí começa o mata-mata e o bicho pega, Lima. Vamos dizer assim, por ser uma segunda-feira até que tá agitado, né, Salgueiro? Tá ótimo. Segunda... Tá começando numa boa, mas não, hoje já começa quente. Começa quente. Bom, em termos de representantes lá dos clubes de São Paulo, o André Sanches foi representando o Corinthians. O Duílio Monteiro Alves teve um problema de saúde aí, de última hora, não pôde ir. O presidente do Palmeiras também foi, Maurício Gagliotti, o presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, e aí outros clubes mandaram dirigentes, né? Grêmio, Santos e Cruzeiro, por exemplo, até porque o presidente do Santos está voltando de viagem aí de Londres. Você acha que tem algum peso ir presidente, ir dirigente, muda alguma coisa ou não tem nada a ver, tanto faz, Salgueiro? Lima, eu acho que tem muito a ver, viu? Infelizmente, eu vou colocar infelizmente, porque essas competições, elas não se resumem apenas à disputa dentro do campo, né? Elas se resumem ao bastidor, elas se resumem ao lobby, elas se resumem às relações. Então você pode ver, tem clubes que não tem moral alguma na Comebol, e aí complica demais. E tem clubes que tem moral, tem clubes que colocam na sala de imprensa o nome de ex-presidente da Comebol. Então tem todo um processo de bastidor que faz encorpar o seu time e faz seu time ganhar moral nos bastidores da Comebol. Eu acho que é importante mandar dirigente sim, Lima. Muito bem. Já começou lá em Curitiba, tem 8 minutos, o jogo que fecha a 9ª rodada do Brasileirão entre Paraná e Fluminense, por enquanto 0-0 no estádio Durival de Brito. Vamos repassar aqui os dois potes. O pote 1, né, que são os primeiros colocados, e o pote 2, que são aquelas equipes que ficaram em segundo lugar. No pote 1, Palmeiras, Grêmio, Libertad do Paraguai, River Plate, Cruzeiro, Corinthians, o Nacional de Medellín e o Santos. No pote 2, Cerro Porteño, Racing, Flamengo, Independiente, Atlético Tucumã da Argentina, Boca Juniors, Estudiantes e Colo-Colo. Então a gente até comentava hoje pela manhã, Salgueiro, que pela quantidade de brasileiros de um lado e pela quantidade de argentinos do outro, fatalmente vai ter, no mínimo, aí uns 3 confrontos entre Brasil e Argentina. Né? O que é muito legal, né, Lima? É muito legal porque fomenta a rivalidade Brasil e Argentina, aquela rivalidade legal, aquela rivalidade realmente dos clubes, e aí depende muito de como é que vai ficar esses duelos, né? Porque realmente, dependendo dos cruzamentos, eu acho que o Brasil pode levar desvantagem com relação aos argentinos. Fase de mata-mata é muito complicada, é uma outra disputa, né? É eliminatória, então você realmente tem que estar focado, tem que estar forte, encorpado, mas são duelos que são esperados, né, Lima? Não tem como fugir, isso é bom.
Ah, sem dúvida nenhuma. Isso não tem a menor dúvida que não tem como fugir. Agora, poderia. Já pensou se dá um Boca e River, Salgueiro? Pode acontecer também, hein? Pode acontecer um Boca e River, seria maravilhoso, assim como pode acontecer um Corinthians e Flamengo, pode acontecer um Palmeiras e Flamengo, Grêmio e Flamengo, seria sensacional. Nossa, com certeza, com certeza. Já pensou? Bom, o Flamengo, ele tem grandes possibilidades de pegar um time brasileiro também, né? Sim. Porque são 5 brasileiros, então, em 8 possíveis... Não, 5 não, perdão, peraí, tô fazendo a conta errada aqui... vamos olhar aqui, não. Palmeiras, Grêmio. São 5, não, são 5 mesmo. São 5 brasileiros. Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Corinthians e Santos. Ou seja, a chance do Flamengo pegar um dos brasileiros é enorme, né? De 8 clubes, 5 são brasileiros, né? Não sei. Aliás, o Flamengo, informações vindas do Rio, eles querem pegar um brasileiro. Você acha que seria bom para o Flamengo pegar um brasileiro? Olha, Lima, na verdade, eu, se fosse dirigente do brasileiro aqui, eu preferia ficar na rivalidade aqui, realmente. Tirando, de repente, poderia dar, né? Se pudesse dar um Corinthians e Palmeiras, eu tentaria adiar. Agora, como não, se eu sou o Flamengo, fica melhor ele cruzar com os clubes brasileiros aqui, porque tem a rivalidade nacional, é verdade, mas por outro lado não tem o deslocamento, tem um jogo real, tem os duelos aqui por dentro que fica melhor, até para você interagir também com a tabela do Brasileirão, né? Mas chega nesse momento também de sorteio, né, Lima, e oitavas de final, você não pode escolher mais, né? Agora eu queria fazer uma projeção com você, tomar liberdade de fazer uma projeção com você, é o seguinte, só para saber mais ou menos o termômetro, eu sei que você é um cara de opinião, você não fica em cima do muro. Se der um Palmeiras e Flamengo, quem passa? Olha... Eu te apertei sem te abraçar. É difícil, cara, sinceramente. O problema, se fosse hoje, Salgueiro, hoje, tá? Hoje eu acho que o Flamengo passaria. Só que vai passar a Copa do Mundo, a gente não sabe como é que vão ficar os elencos, entendeu? Mas assim, é um palpite. Porque é muito fácil também você falar, qualquer um pode ganhar. Então, para não ficar em cima do muro, eu acho que hoje, apesar do Palmeiras ter feito um grande jogo contra o São Paulo no sábado e tal, mas eu não sei, o Flamengo, ele me parece com assim, uma pegada maior, melhor que a do Palmeiras. O Flamengo hoje, ele pode não ter o mesmo elenco que o Palmeiras, mas o time, como time dentro do campo, ali armação tática, entrosamento, o Flamengo me parece um pouco mais organizado que o Palmeiras, né? Agora, sei lá, daqui 2 meses é difícil. Você acha que passa quem? Agora eu vou devolver também para você a pergunta. Na verdade, apesar do São Paulo no Allianz, e mostrando um segundo tempo bom, um segundo tempo que apesar de um gol regular, mostrou um Palmeiras encorpado e conseguindo vencer o São Paulo bem, eu acredito que em 2 jogos passaria o Flamengo. Eu vejo o Flamengo melhor, mais bem preparado, eu vejo o Flamengo como time num patamar um pouco acima do Palmeiras. E eu levo em consideração uma coisa, né? Se por um lado do duelo nós temos um Palmeiras um Flamengo com uma sinergia muito grande com a sua torcida e o Maracanã, do outro lado eu não vejo não, eu vejo um Palmeiras pressionado no Allianz, em tese ter vencido o São Paulo, eu vejo o Palmeiras com grandes dificuldades jogando em seu estádio. Bom, você falou de deslocamento, o único adversário que forçaria o Flamengo a viajar muito seria o Nacional de Medellín, né, o Atlético Nacional. Porque se você for ver, Grêmio, Porto Alegre, 1h30, Belo Horizonte, 1h, Corinthians, Ponte Aérea, Santos, Ponte Aérea, River Plate, 2 horas de voo, 2 horas e pouco até a Argentina. Então, deslocamento mesmo, aquele que dá trabalho, não sei o que, seria jogar com o Atlético Nacional de Medellín. Fora isso, o Flamengo não vai ter nenhum grande deslocamento, você concorda? Não, essa tua projeção perfeita, está certíssimo, Lima, não teria grandes problemas não. Agora, só para não fugir, até porque minha pergunta era dupla, né? Uhum. Eu fiz essa simulação sua de Palmeiras e Flamengo, e se der um Corinthians e Boca, quem passa? Boca. Aliás, sinceramente, qualquer um, eu não, dos brasileiros, antes do sorteio eu tô falando isso, hein? Porque depois aí fica teoricamente melhor para analisar. Eu acho assim, ó,
Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro são candidatos a prosseguir na Libertadores, independentemente dos adversários. Ah, mas você acabou de falar que o Palmeiras perderia para o Flamengo. Isso é um palpite, mas tem elenco, sabe? O Grêmio e o Cruzeiro são times copeiros, o Grêmio já está brigando pelo título. Corinthians e Santos, para mim, pode ser que eu esteja errado, porque o futebol, às vezes a gente fala uma coisa, acontece outra, mas eu não fico em cima do muro. Para mim, Corinthians e Santos, independentemente de quem vier do outro lado, não vão passar das oitavas de final. Eu também acho que para mim fica muito visível isso, viu, Limar? Eu aposto realmente nessa Libertadores, eu aposto Palmeiras, Flamengo e Grêmio e Cruzeiro. Agora, é aquela coisa, né? Se de repente der um confronto brasileiro aí, um mata o outro já logo nas oitavas. Aí não vai ter jeito. E acho que, eu repito, o Flamengo tem grandes possibilidades, né, de pegar um time brasileiro, mas como é sorteio, como diria o poeta, vamos aguardar. E aí, logo mais, estaremos juntos de novo, né? A gente vai terminar o Boa Noite Esportes depois, aí vai ter um espaço de 1 hora e meia, e aquilo que eu já deixei bem claro para o nosso ouvinte apaixonado por esportes, né? A cerimônia começa às 9h. A gente vai ficar monitorando, porque normalmente nesse tipo de sorteio tem um monte de discurso, tem vídeo daqui, vídeo dali, como é que as equipes chegaram, tal, shows às vezes. Então, enquanto tiver nisso, a gente não abre o ClickTime. Quando a gente perceber que já está havendo uma movimentação para o sorteio propriamente dito, aí vamos abrir uma edição especial do ClickTime e vamos acompanhar ao vivo esse sorteio que interessa demais para o futebol brasileiro. Como nós estamos falando do futebol internacional, algumas notícias interessantes no dia de hoje, Salgueiro. Por exemplo, o Fred, volante da seleção brasileira, que estava no Shakhtar Donetsk, essa é uma informação que não é assim, uma grande novidade, a gente já vinha dizendo isso há questão de 10 dias, né, do interesse do Manchester United e, consequentemente, dele também, né, e hoje o acerto foi feito, ele aproveitou que está na Inglaterra com a seleção brasileira, hoje foi um dia de folga, né, para os jogadores da seleção, então ele deu um pulinho lá em Manchester, na cidade de Manchester, e assinou seu contrato com o Manchester United, que está pagando 55 milhões de euros pelo Fred. Vale tudo isso, Salgueiro? Se bem que hoje em dia no futebol europeu, você falar em 50, 60 milhões de euros é considerado, é uma negociação considerada mediana. É verdade, Lima. Se tratando de futebol europeu, é mediano. Se tratando de futebol brasileiro, é astronômica, é algo fora do normal, para você ver o abismo financeiro que envolve, né, que separa o futebol brasileiro, o futebol sul-americano com o futebol europeu. Para o Manchester United foi bom, é boa a chegada do Fred. O Manchester United, a gente viu pela temporada, né, Lima? Está precisando encorpar, né? Precisando encorpar principalmente com talentos, né, com jogadores bons. E o Fred é um jogador versátil, né? Ele é um jogador que trabalha como primeiro volante, tem uma boa chegada na frente e tem uma bola parada muito forte também. Nós pudemos acompanhar isso aí na última edição da Champions, que nós acompanhamos rodada a rodada. Então ele é um jogador de Copa do Mundo, se não acontecer nada de anormal, ele vai disputar a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Então é um jogador que eu acho que vai acrescentar muito no Manchester United, e até porque também, Lima, se ele está chegando com a aval do Mourinho. E a gente sabe que o Mourinho é um cara atento aos detalhes, a parte tática, a parte técnica, então o Fred chega com um belo aval. Sem dúvida nenhuma, e é um dinheiro assim para o Manchester United bem tranquilo de pagar, né? Quando se fala hoje em 100, 150, 200, 250, 300 milhões de euros, e o Fred fez já não é de hoje, ele vem fazendo grandes apresentações com a camisa do Shakhtar. A gente até acompanhou aquele jogo contra a Roma, aliás, os dois jogos na fase de quartas de final da Champions League, e ele fez um golaço no Alisson, lembra? Um gol de falta maravilhoso, né? No jogo de ida, que o Shakhtar venceu por 2-1, depois a Roma ganhou por 1-0 no Estádio Olímpico. Então é um jogador que tem espaço, acho que vai se dar bem com o Mourinho. Agora, por se falar em se dar bem, a coisa não tá boa entre o Yaya Touré e o Guardiola, hein, rapaz? O Yaya Touré
deu uma entrevista para a France Football e detonou Guardiola. Falou, eu quero ser aquele cara que vai quebrar o mito Guardiola. Ele foi cruel comigo. Talvez os africanos não sejam tratados da mesma maneira por certas pessoas. Cheguei ao ponto de me perguntar se o problema era a minha cor, disse o atleta. E aí o Guardiola respondeu que o problema dele é o futebol que ele não vinha jogando, e não a cor. Até porque o Fernandinho, né, tá aí, é titular com o Guardiola, né, Salgueiro? É verdade, Lima. O Fernandinho eu acho a reclamação do Salgueiro, agora Salgueiro, né? Por favor, repita, porque na hora que você começou a falar, deu uma pequena queda, por gentileza. Deu um cortezinho. Não, eu acho que esse contraponto que você falou do Fernandinho, eu acho que cai por terra a reclamação do jogador. Até porque o Fernandinho é um jogador negro, né? Uhum. Agora, por outro lado, Lima, é uma coisa que pega mal, né? É uma coisa que quando vem à tona para a imprensa, realmente pega mal. A gente tem o Guardiola numa condição realmente de líder e de comandante muito positiva, então causa uma certa surpresa isso, porque você imagina, né, a ponto do jogador vir a público e expor isso, realmente incomodou demais, né? Ainda aí eu não quero ser leviano aqui, mas se o cara vem e expõe isso, se tratando do Mourinho, a gente até vai compreender, porque o Mourinho, ele é casca grossa mesmo, ele é um cara que vai pro confronto, ele é um cara que realmente ele bate um pouco mais de frente com os jogadores. O Guardiola já não, o Guardiola já é mais polido, né? Então, quer dizer, isso chama atenção. Não te surpreendeu também, não? Ah, sem dúvida. E tem uma declaração dele aqui na imprensa francesa, dizendo que ele faz de conta que não tem problemas com jogadores de cor. E ele falou mais aqui, que deixou ele bem chateado. Ele, Guardiola, né, roubou minha despedida do City. Eu gostaria de ter deixado esse clube com emoção, como aconteceu com Iniesta no Barcelona ou Buffon na Juventus. Mas Pepe me negou isso. É outra mágoa que ele vai guardar aí. Já guarda, né? Do Guardiola, enfim. Já que estamos falando do futebol europeu, falamos da negociação do Fred, o volante da seleção brasileira, com o Manchester United, vamos à Europa com mais detalhes aí do mercado da bola com o nosso Norberto Notari. O Barcelona começa a se preparar para a temporada 2018-2019 e definir o elenco com os principais objetivos. A novidade desta semana é a renovação do zagueiro Samuel Umtiti, um dos principais destaques do setor defensivo no último ano. O francês ganhou espaço após a saída do argentino Javier Mascherano, que está na China. O atleta de 24 anos renovou com o time catalão até 2023 e o valor da cláusula de rescisão não foi divulgado. Para Umtiti, o principal objetivo agora, que a extensão do seu contrato foi confirmada, é ganhar a Champions League. Luchar para ganhar todos os partidos e os títulos. E a Champions para mim é a melhor competição e temos que ganhá-la. Yo creo que vamos a competir o trabajar mucho más el año que viene para ganar la Champions. O zagueiro Samuel Umtiti foi convocado por Didier Deschamps e estará na Copa do Mundo na Rússia, defendendo a França. Enquanto a permanência do francês é confirmada, o Barcelona prepara uma lista de dispensa e o nome mais conhecido da barca é do colombiano Yerry Mina. O zagueiro não teria agradado Ernesto Valverde e pode ser emprestado, segundo divulgou nesta semana o jornal Marca. O periódico espanhol detalhou ainda nomes como Vidal, André Gomes, Lucas Digne, Alcácer e Denis Suárez como atletas à disposição no mercado. Alguns jogadores que voltam de empréstimo também não devem permanecer e procurar novo clube. Na edição desta segunda-feira, o jornal deu destaque ainda para os 3 gols marcados por Rodrigo, atleta do Santos, em vitória do Clube Paulista por 5-2 sobre o Vitória no Campeonato Brasileiro. O jovem jogador interessa muito ao Barcelona e foi mais uma vez chamado de o novo Neymar. Outra informação do futebol espanhol, que é muito comentada nesta segunda-feira, tem a ver com o Real Madrid. Trata-se da possibilidade do técnico português Jorge Jesus assumir a equipe tricampeã europeia no lugar de Zinedine Zidane, que deixou a equipe na última semana. A notícia foi veiculada pelo jornal italiano Corriere dello Sport. Norberto Notari, da Europa, Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.
Bom, vamos por partes aí, tem muita coisa interessante que o Notari trouxe nessa participação dele. Foi uma boa renovar com o Titi para o Barcelona, Salgueiro? Eu acredito que sim, Lima. Foi uma boa, sim. O que não foi uma boa foi pro Mina, né? Impressionante como... Falar. A segunda pergunta seria essa, mas você já antecipou. Então. Agora, Lima, você viu como é impressionante como aqui os jogadores sobram e chegam lá, os caras, teoricamente, entre aspas, né, acabam sendo desprezados, né? Por exemplo, Balbuena hoje aqui no Corinthians é um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro, joga muito a bola, tem uma liderança, quase não toma cartão amarelo, é bom. De repente chega na Europa e não joga, é impressionante. Ah, com certeza. A gente vê o abismo que existe entre o futebol sul-americano e o futebol europeu, isso não é novidade para ninguém. O problema é que na Europa você tem que ter uma disciplina tática muito grande. E nem sempre o jogador sul-americano está disposto a isso. Né? O jogador americano, o sul-americano em geral, o colombiano tem um jeito bem parecido com o brasileiro, né? Aquela coisa assim de habilidade, gingado tal, e acha que só isso resolve. E num time como o Barcelona, só isso não resolve, ainda mais o cara sendo zagueiro. Então, esse é que é o grande problema, né? Você sai daqui achando que você é o bom, aí chega lá, se não se enquadrar, se não tiver, eu repito, disciplina tática, não vai se criar em clube nenhum da Europa, muito menos num clube do tamanho do Barcelona, né? Uma coisa que Pode falar, Salgueiro. Não, só para não deixar fugir. Gabigol, né? Ah, esse, meu Deus, né? Esse aí... Em cima dessa tua comparação que você fez agora. Se não houver disciplina... Sem dúvida. Pode continuar. Né? Não, se não houver uma disciplina, se não houver uma conscientização do jogador, que ele é um cara que foi contratado, é um cara que tem o apoio do clube, mas ao mesmo tempo ele tem que se enquadrar, não só nos esquemas do clube, mas principalmente no esquema tático do treinador, ele não vai. E olha, eu tenho uma certeza comigo, hein? O Gabigol não volta para a Europa, pelo menos para o primeiro escalão não volta. E outra coisa, a mesma coisa o Ganso também não. Infelizmente são dois jogadores que, como a gente costuma, os mais antigos diziam isso, né, que o cavalo passa arreado uma vez, se você não montar, ele não passa de novo. Então, meu amigo, e o Gabigol, no caso dele, olha que ele teve mais de uma oportunidade. Ele não deu certo na Itália, foi para Portugal, aí também não deu certo em Portugal. Agora voltou para o Santos e também não está jogando o que a galera esperava. Então, infelizmente, às vezes o cara é bom jogador, mas a cabeça não ajuda. E uma coisa que tem me chamado muita atenção, Salgueiro, você sabe que eu presto muita atenção nessa coisa de línguas e tal, são os franceses falando bem o espanhol. Porque às vezes você mora num outro país, você até aprende a falar, mas é meio arrastado, né? Aquela coisa como a gente brinca aqui, meio macarrônica e tal. Bom, o espanhol que o Zidane fala é muito bom. O espanhol do Griezmann também é muito bom. E agora um Titi também, né? Tudo bem, eles têm mais que aprender, mas eles estão aprendendo, mas aprendendo até meio com o sotaque lá da terra dos caras. Então, parabéns aos franceses aí que estão na Espanha e que aprenderam, né, falar a língua de uma forma correta. E essa história aí do Jorge Jesus no Real Madrid, você acha que pode virar? Seria um nome para o Real? Ou não? É um cara de peso para assumir o Real ou não? Acho que... Não, ele é um cara de peso. O Jorge Jesus, ele tem muita... né? Ele é um treinador campeoníssimo, foi campeão também com o Benfica, quer dizer, ele tem uma história no futebol português. É um cara realmente que é um personagem importante do futebol europeu. Você fala em Real Madrid, para mim pesou um pouco, me deixou meio assustado. Eu já acho que é um pouco muito para ele, pro caminhãozinho dele. Agora, tem uma coisa, né, Lima? Por mais que você tenha uma projeção, que você queira continuar na Europa, será que o não dele para os Emirados Árabes já não foi diante de uma sondagem, diante de algum alerta dos seus agentes, dizendo, olha, o Real Madrid, ou temos uma...
projeção dessa, né? Porque ele dispensou aqueles 2 caminhões de dinheiro pro Carille, eram para ele, né? E ele dispensou. Pode ser. Eu acho que esse seu raciocínio tem lógica, né? E mesmo que ele não vá para o Real, eu acho que ele tem mercado na Europa, né? Eu acho que ele não precisaria, nesse momento, trabalhar no futebol árabe, né? Porque ele é um cara que já deve ganhar um bom salário, já há um bom tempo, né? Pelo fato de estar na Europa, de ter feito trabalhos bem interessantes, diferente do Carille, né? Que está começando a carreira dele agora. Tinha um bom salário, evidentemente, no Corinthians, mas não dá para comparar com o que ele vai ganhar na Arábia. Então, no caso dos técnicos da Europa, nem sempre o caminhão de dinheiro é tão grande assim como no caso dos técnicos brasileiros, né? Então, e tem essa notícia aí do Rodrigo, que já faz um tempo que o Barcelona fala do Rodrigo do Santos. Eu ouvi uma informação outro dia que me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu acho, evidentemente, que o Rodrigo, uma hora ou outra, vai acabar parando na Europa, é um menino com muito potencial. Mas será que o Barcelona também não está jogando isso aí por causa daquela história do Neymar no Real Madrid, não sei o quê, meio que para dizer, não, o bom é o Rodrigo, não o Neymar, até em função de que a última coisa que o pessoal do Barcelona gostaria de ver é o Neymar com a camisa do Real Madrid, né? Lima, tem muita coisa de bastidor que a gente... Vendo? E existe essa rivalidade forte, né, entre Barcelona e Real Madrid e Barcelona, então a gente tem que levar em consideração isso também. Agora, eu tô com um feeling que eu não sei se é o mesmo feeling seu, e eu quero saber o que você pensa sobre isso. Salgueiro, na verdade... Salgueiro, antes de você fazer a pergunta, eu vou refazer o contato com você, porque por algum motivo, em alguns momentos, a sua linha cai e a gente não consegue ouvir o complemento do seu raciocínio. Então me dá um minutinho que eu estou refazendo a conexão e aí, evidentemente, você faz a sua pergunta, ok? São 20 horas e 32 minutos, você está acompanhando aqui na Rádio Futebol Clube o Boa Noite Esportes. Estamos nesse momento destacando o futebol internacional, muitas notícias hoje. Você acabou de ouvir o nosso Norberto Notari lá direto de Portugal, com informações importantes sobre o mercado da bola. Tá me ouvindo bem, Salgueiro? Opa, perfeito. Então tá bom, vamos torcer para que a coisa agora esteja mais tranquila. Então, por favor, faça a pergunta que você ia fazer, né? Você me disse que ia me perguntar uma coisa tal, no momento aí que houve essa interrupção. Quando você colocou que o Real Madrid e o Barcelona têm essa rivalidade, de repente tem muita coisa de bastidor que foge um pouco, né? E a gente não sabe o que rola. Na verdade, eu queria assim, você o seguinte, eu tô com um feeling de repórter, do que eu acompanho no futebol, quero saber se é o mesmo que o seu também. Eu estou achando que o Rodrigo vai ficar muito, muito pouco no Santos. O que você acha? Eu também acho que ele vai ficar pouco. Agora, não sei lá, seria uma aposta do Barcelona como o Flamengo. Como o Real Madrid apostou, por exemplo, no Vinícius Júnior, porque num primeiro momento ele não vai poder ir para lá, porque lá antes dos 18 anos não pode jogar. Então, só se acontecer aquilo que aconteceu com o Vinícius, né? O acordo, o acerto, tal, bonitinho, e ele só vai para lá quando tiver 18 anos. É uma possibilidade. O que daria ao Santos, né, uma chance de ter o rapaz um pouco mais de tempo, né, nas suas fileiras. Porque ele não poderia ir para lá agora. Você concorda? Mesmo que ele seja negociado. Não, concordo. Né? Mas concordo em... Não, pode continuar. Na verdade, a minha maior torcida... Não, eu concordo e te digo mais. A minha maior torcida hoje... lógico que a gente gostaria de ver o Rodrigo aqui 4... Né? Não vai acontecer, eu tenho essa convicção comigo. Agora, eu torço para que realmente ele renda todos os milhões que o Santos merece que render, e que não rendeu com o Neymar, por exemplo. Que ele tenha realmente agentes que vejam o lado do clube e que ele saia numa boa e que o Santos seja compensado com os milhões que não foi compensado pelo Neymar. Agora, tem um detalhe também. Será que o Santos toparia fazer negócio com o Barcelona de novo? Eu acho que com os milhões, Lima, e o jogador querendo, não tem como você falar não, né? O que vale é o dinheiro, né? A gente vê no futebol mundial, na verdade, não existe tempo para
né, fomentando algum revanchismo de outras negociações. É aquela coisa, né? Se pintar a proposta e for realmente ou a multa ou próximo disso, e o desejo do jogador e do seu staff que ele vá para o Barcelona, vai acontecer sem dúvida. Bom, tem um detalhe aqui, eu fui buscar a ficha do Rodrigo. Não é uma boa notícia para a torcida do Santos, não, porque ele já vai fazer 18 em janeiro do ano que vem, Salgueiro. Eu achei que ele teria pelo menos mais um ano e meio, 2 aqui no Brasil, mas não é não. Ele já tem 17, ele nasceu no dia 9 de janeiro de 2001, então no dia 9 de janeiro do ano que vem ele já poderia ir embora, né, para qualquer clube da Europa e jogar normalmente. Então, acho que o máximo que o Santos consegue segurar é até o final de 2018. Não vai dar para segurar mais do que isso, não. Ainda mais depois do que ele fez ontem. Agora você vê, né, Lima, a tendência, na verdade, né, é que o Rodrigo dispute apenas um campeonato brasileiro no começo da sua carreira e já vai embora. Dá para disputar um outro. Mas é como a gente projeta, né? De repente tem jogador saindo aí sem disputar uma vez. Hoje eu não sei o que está acontecendo, né? Normalmente a participação do Salgueiro é sempre muito boa. Hoje tá com algum problema aí, que de vez em quando foge a voz do Salgueiro. Mas você estava dizendo que tá cheio de jogador que não completa nenhum campeonato brasileiro. E tem aqueles que às vezes nem jogam com a camisa do clube que ele foi revelado, joga só nas categorias de base, não joga nenhuma como profissional e já vai embora. É por isso que de vez em quando a gente está fazendo aí uma Liga Europa, aí aparece um time, sei lá, né? Lá do Chipre, lá da Bulgária, aí tem um jogador brasileiro que fala, pô, mas eu nunca ouvi falar nesse cara. É por causa disso, né, Salgueiro? É verdade, é isso. Muito bem, falamos do futebol internacional. O Rodrigo... Oi, desculpa, é que parecia que você tinha completado, pode falar. Hoje tá difícil, não sei porquê, mas vamos embora. Pode completar o seu raciocínio sobre o Rodrigo. Acho que agora a coisa complicou de vez. Vamos tentar um novo contato com o Salgueiro, né? Realmente um problema na linha dele. Hoje, né? Coisa não tá legal. De manhã, no Bom Dia Esportes, ele estava tranquilo, som chegando bem. E agora à noite, não sei porquê, né? Mas a coisa não tá do jeito que normalmente deveria estar, né? De qualquer maneira, restabelecemos o contato. Vamos ver se dessa vez dá certo. Pode completar o que você estava falando do Rodrigo aí, Salgueiro. Vamos ver se agora vai. Rádio ao vivo é assim. Então, na verdade, a única coisa que é o seguinte. A gente torce muito porque o Rodrigo era temporada, né? Mas infelizmente disputou um Brasileirão só e já vai embora. Infelizmente, essa é a tônica, essa é a toada, né, do nosso futebol, não tem dinheiro e o jogador começa a aparecer, e como o Rodrigo, outros também irão deixar o futebol brasileiro, infelizmente. Vamos então virar a página aqui na Rádio Futebol Clube. Campeonato Brasileiro, uma gangorra, um sobe e desce terrível, mas tá legal, tá um campeonato bem diferente daquele do ano passado, né, Salgueiro? A gente tá chegando aí em 9 rodadas e tudo bem, o Flamengo abriu um pouquinho agora, 4 pontos em relação ao segundo colocado, que é o Cruzeiro, mas bem diferente daquilo que aconteceu com o Corinthians no ano passado, né? E dentro de uma projeção, né, Lima, que é anormal no Campeonato Brasileiro, né? Ou seja, o primeiro colocado com 74% de aproveitamento. Isso é o normal. O que era anormal era o Corinthians ano passado chegando a quase 90%, 85%. Aí era normal. Então o Flamengo está com uma média de pontos, uma média de aproveitamento dentro do possível. E aí a gente está vendo realmente que o campeonato está com os seus 4 primeiros, do quarto pro Flamengo, que é o primeiro, tem 4 pontos apenas de diferença, e o Cruzeiro e o Grêmio nesse bolo, o Flamengo tentando se distanciar, ou seja, é um começo de Campeonato Brasileiro muito interessante
mas já que mostra um raio-x mais ou menos do que a gente pode esperar do Nacional. E aquela história, né? Mesmo quando o time está bem, sempre alguém acha aquele pelo em ovo, né? Você viu, o Cruzeiro engatou aí 3 vitórias consecutivas, nesse momento, sendo que 2 fora de casa. Nesse momento, ele é o vice-líder pelos critérios de desempate, né, com 16 pontos, mas é um time que fez poucos gols. Ele marcou 6 e tomou 3, né? E aí o Mano Menezes já foi questionando, mas seu time não faz gol, não sei o quê. Vamos ouvir o que o Mano disse. Nós não somos uns alienígenas do futebol que não gostamos de gol. Gostamos de gol, principalmente a favor, né? Mas o futebol tem que ser jogado como se pode jogar. Vai ter os momentos que nós vamos fazer mais gols, né? Mas quando não pudermos fazer, vamos fazer vamos neutralizar o adversário como neutralizamos. Isso é mérito. A gente aqui já é bem experiente para não cair nessa provocação externa aí, né? O Mano tá enxergando, encarando isso como uma provocação externa. Tem razão ele, Salgueiro? Tem, Lima, porque eu vou te falar uma coisa também, viu? Olha, as pessoas ficam pegando a tabela e eu nunca gostei de números, não é uma predileção minha que eu não tenho, não gosto de números, essas matérias que os aficionados gostam, né? Eles ganham uma projeção ao jornalismo hoje impressionante, né? Raiz quadrada daqui, raiz quadrada ali, e o que define bola na rede. Agora, se o Cruzeiro tivesse na liderança, tendo feito apenas 6 gols aí, a torcida do Cruzeiro não estaria nem um pouquinho incomodada como o repórter que ficou e cutucou o Mano Menezes com isso aí. Então tem aquela coisa que tem um amigo meu que sempre fala, né? Porque eu falo assim, tem gente que critica a seleção de 82. Esse meu amigo falou, sempre vai ter um chatinho de plantão. E eu também acho que sempre tem um chatinho de plantão. E olha, o Mano foi polido, hein? O Mano foi polido da resposta. Sabe o que me lembrou essa história? Uma história que o Zé Boquinha sempre conta pra gente aqui, né? Teve uma época que ele era técnico em Rio Claro, ganhou título lá, paulista, sul-americano, aquela coisa toda. e ele tinha uma maneira de armar o time que ele descansava, porque o basquete você pode rodar bastante o elenco, né? Então ele descansava o time no primeiro tempo, fazia a leitura tática do adversário, né? E aí às vezes várias vezes ele começava perdendo, virava o primeiro tempo perdendo, né? Mas sempre numa distância que ele pudesse virar no segundo. E aí, no segundo tempo, ele, né, botava o time descansado e conseguia as viradas e ganhava. E foi numa sequência assim que o repórter perguntou para ele assim, não, o time jogou bem, mas perdeu o primeiro tempo, né? Bom, ele ouviu a primeira vez, ficou quieto. Aí foi pro jogo seguinte, não, mas o senhor perdeu o primeiro... Aí na terceira ele não aguentou, ele falou assim, bom, o dia que mudarem a regra do basquete, que só valeu o primeiro tempo, aí eu armo um time diferente. Mas por enquanto, pô, é brincadeira, né, Salgueiro? O cara fala, não, mas você perdeu o primeiro tempo. E daí, cara pálida? O que interessa é o jogo, não é o primeiro tempo, concorda? Se o Mano só fez 6 gols, mas tá ali na ponta do campeonato, um abraço. É ou não é? Lima, tem que ter a sensibilidade de entender, né? Tá numa coisa, né? O cara acabou de ser campeão e você vai fazer uma pergunta negativa pro cara. Você não cabe pergunta negativa. É que nem numa vitória, né? Olha, você ganharam o clássico, né? O clássico pegaram, mas vocês não convenceram, né? Peraí, o cara ganhou o clássico, algum mérito ele teve, nem que se eles verem que deu só um ataque e teve eficiência 100%. Quer dizer, tem que ter a tal sensibilidade. Caso contrário, você vira o chatinho. Vira o chatinho de plantão. Você falou no clássico aí, eu tenho aqui uma declaração do Raí, né? Que hoje é dirigente e tal, foi um grande jogador, ídolo do São Paulo. E ele respondeu, né, como que o São Paulo tem que assimilar, porque a questão não é só a quebra da invencibilidade. O que incomoda no São Paulo é de novo perder do Palmeiras na Arena do Palmeiras. O São Paulo não consegue nem empatar na Arena do Palmeiras, é isso que incomoda. E o Raí falou sobre o tema. Tem maturidade, né? O time, na média, vem tendo ótimas atuações, sempre crescendo. É natural ter algumas caídas e é claro que tem que ter personalidade, né? Mostrar a personalidade que teve para chegar invicto até aqui, a construir uma campanha para estar entre os líderes, né? E essa mesma personalidade mostrar para agora no momento de derrota, para se recuperar no próximo jogo e se manter lá na frente.
personalidade e maturidade. Foram as palavras que o Raí usou, né, para dizer como que o São Paulo tem que encarar essa derrota. Você vê nesse grupo do São Paulo jogadores assim, com personalidade, com maturidade, a ponto de não deixar ocorrer um abatimento depois da primeira derrota? Olha, Lima, o Diego Aguirre conseguindo passar isso para o grupo de jogadores, viu? Eu acho que o São Paulo hoje tem uma outra postura, tem as suas deficiências normais, a gente entende isso, a gente acompanha e não tem como fugir disso. Agora, por outro lado, tem um comandante que está conseguindo passar isso, né? O São Paulo hoje é um outro time. O time tem as suas limitações, mas é um outro time com o Diego Aguirre. Então, realmente, eu acredito que o São Paulo possa dar a volta por cima. E aí eu estou com o treinador uruguaio, que ele falou o seguinte: a gente só vai confirmar a nossa boa fase se nós voltarmos a vencer rapidamente. A gente vai provar realmente que o tropeço foi algo normal e não foi uma coisa realmente que vai nos abalar. Eu estou com o Diego Aguirre nessa daí. Agora, a única coisa é o seguinte, né? O São Paulo tem uma postura e tem um desempenho clássico nos últimos anos muito ruim, né, Lima? Ele perdeu todos os jogos para o Palmeiras no Allianz Parque, e isso incomoda demais, e não foi 1 ou 2 jogos, quer dizer, é uma sequência muito grande. Agora, se você for ver também, a performance do São Paulo na Arena de Itaquera é muito ruim também. É lógico que ele não perdeu todas para o Corinthians, não, mas é muito ruim. Ou seja, o São Paulo, quando mostra um pouco de força no Clássico, ele mostra no Morumbi. Quando ele sai do Morumbi, ele está tendo problemas, isso já há algumas temporadas. Na Arena Corinthians ele também nunca venceu, mas já empatou algumas vezes, né? O problema é que na Arena do Palmeiras nem empatar o São Paulo consegue. É um negócio impressionante. E para amanhã, contra o Internacional no Morumbi, o Aguirre não vai ter o Bruno Alves e o Nenê, que estão suspensos, o Hudson com uma contratura muscular na coxa. Que coisa, hein? O Hudson estava tão bem, agora que ele poderia engatar uma sequência no time do São Paulo, né? O Cueva, que já não está, porque está na seleção, e o Valdívia, porque ainda pertence ao Internacional. Aí o time deve ser esse aqui, Salgueiro, ó: Sidão, Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo, Jusilei, Lisier e Araruna, Lucas Fernandes ou Shailon, Everton e Diego Souza. Dá para ganhar do Inter com esse time aqui ou não? Eu acho que dá, Lima. Eu acho que dá, até porque essa formação, parecida com essa formação, já conseguiu resultados importantes. O que fica, na verdade, a dúvida que fica e a expectativa que se apresenta agora é saber como o time vai reagir depois dessa derrota no Clássico do Palmeiras, né? Se o time reagir normalmente com a mesma postura dos últimos jogos, eu acredito que diante do Internacional, em que perde o Internacional vindo uma pegada boa também, eu acredito que dá São Paulo. Muito bem. E ontem o destaque do jogo do Santos foi o garoto Rodrigo, né? Ele não deu assim aquela famosa entrevista coletiva, mas ele deu uma palavrinha com a TV oficial do Santos, né, falando sobre o hat-trick, o primeiro dele como profissional com a camisa do Peixe. Vamos ouvir a nova joia da Vila Belmiro. Primeiro da carreira, estou muito feliz, espero que venha muito mais, esse ano ainda. Na base já perdi as contas, mas no profissional, primeiro, esse é mais especial. Você viu? Na base ele já perdeu as contas das vezes que fez hat-trick, mas no profissional é diferente, né? Primeira divisão, Campeonato Brasileiro, vai ficar marcado na carreira do menino, não tem como. Ele que será muito provavelmente um dos destaques do Santos quarta-feira no Clássico diante do Corinthians. Ontem com a goleada, os jogadores do Santos parece que recobraram a confiança. O Vitor Ferraz fez discurso, tem que respeitar a gente e tal, aquela coisa toda. Você acha que é para tudo isso, Salgueiro? O fato do Vitória não ser um adversário assim, dos mais fortes do campeonato tira um pouco dessa empolgação do time do Santos? Eu acho que foi uma empolgação desmedida. Acho que toda vitória deve ser comemorada, traz alívio e traz confiança. E o Santos precisa disso. Agora, antes de querer dar resposta para alguém, eu acho que é melhor o Santos crescer na tabela, subir na tabela, apresentar um futebol mais convincente do que começar a dar resposta, né? Você sabe, Lima, que ontem eu fiquei reparando, analisando, né, e ouvindo as entrevistas. O Santos sempre teve um personagem nos últimos anos que era engraçado nas entrevistas, que era o Léo, lateral esquerdo, né? Ele era meio que um personagem, assim, ele soltava umas, né?
E uma das mais famosas dele é aquele negócio, né? Bom, a gente vai pegar o Barcelona lá no Mundial, vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo. E aí eles viram que era tudo isso mesmo, né? Agora a gente ouve o David Braz, meu Deus do céu, o David Braz parece que ele tem a cabecinha em outro mundo, né? Ele não vive nessa galáxia aqui não, ele vê um outro jogo, ele tá que nem o Osmar Loz no Corinthians, ele vê um jogo que ninguém vê. Realmente o David Braz é o outro personagem, ele pegou o lugar do Léo, viu? É um zagueiro realmente bem nota 5, 6 e também sem noção nas entrevistas. Eu fiquei impressionado. Agora, eu acho que o Santos tem que jogar um pouquinho mais antes de comemorar. Acho que foi meio desmedido o negócio aí, até porque quarta-feira o bicho pega e se não vencer ou se perder de novo para o Corinthians na Arena de Itaquera, toda a pressão volta, Lima, até porque venceu o Vitória e venceu bem. Mas você reparou que o grito da torcida é quarta-feira, né? Quarta-feira é obrigação, ou seja, contra o Corinthians é obrigação para o Santos vencer. E o Santos já tem uma boa notícia para quarta-feira, viu, Salgueiro? O Jadson não vai jogar. O Jadson não vai jogar. Lembra que ele saiu ontem contundido? Contusão muscular, ele não vai jogar, então mais um problema para o Osmar Loz, né? Aí vamos ver o que ele vai fazer, se vai com aquele esquema com centroavante, que nele, quando o Jadson saiu, ele colocou o Roger, ou se ele coloca o Marquinhos Gabriel, né, um pouco mais centralizado, enfim, né, tem o Júnior Dutra, enfim, as opções do Loss também não são das melhores, né? Com mais essa baixa, o que dá para esperar do Corinthians na quarta-feira, Salgueiro? Olha, Lima, eu espero realmente o Corinthians um pouco mais encorpado e um pouco mais confiante, porque joga na sua arena, né? Joga na sua arena, joga com sua torcida presente, então eu sempre espero que o Corinthians esteja mais encorpado diante de um Santos que tem problemas, né? O Santos venceu o Vitória bem, mas o Vitória é um time paupérrimo, né? O Vitória a gente acompanhou na Copa do Brasil contra o próprio Corinthians. O Vitória não tem condição, a gente vê pela sequência de resultados e o desempenho do Vitória no Brasileirão, é um time muito fragilizado, né? Então, apesar do Santos vir de vitória, o Corinthians vir de uma sequência de jogos muito ruinculosos e culminou com essa derrota para o Flamengo, eu acredito que o Corinthians esteja melhor que o Santos e possa fazer um grande jogo. Agora, aquela coisa, o Jadson faz falta, até porque, para mim, o Rodriguinho já foi embora, só falta ele dar adeus e dar tchau para os jogadores do vestiário, porque o que ele está fazendo em campo realmente é um jogador que está totalmente fora de sintonia, está totalmente fora do que ele possa apresentar com a camisa do Corinthians. Então fica essa expectativa de esperar um Corinthians um pouco mais encorpado, mas é aquela coisa, né? É um clássico e eu acho que o Corinthians pode ter problemas se o Santos tiver uma postura de atacar um pouco mais. Até porque o Santos, quando joga na arena, ele joga muito recuado. E vale lembrar o seguinte, viu, Lima? A última vez que o Santos jogou na arena, ele perdeu por 2-0 e na oportunidade culminou com a demissão do Dorival Júnior. É isso que eu ia te perguntar. Quem perder, dança? Vamos supor, se o Loss perder mais um, ele dança, e o Jair já está na corda bamba faz tempo? Eu acho que existe uma grande chance de dançar, sim, Lima, os dois, inclusive. E se empatar, dá uma sobrevida? Vai ser muito difícil segurar, porque a gente sabe de toda a rivalidade que envolve os clubes, né? Então, realmente, eu acredito que quem perder aí não vai segurar a bronca, não. Mesmo o Santos tendo, né, tido um resultado importante contra o Vitória, ter dado uma respirada aí, eu acho que a condição na tabela pressiona realmente os dois times. O empate seguraria os dois ou não? Daria uma sobrevida? Eu acho que segura, Lima. Eu acho que segura, na verdade segura, só que é o seguinte, né? É contagem regressiva, né? E aí eu vou te falar uma coisa, hein? Se a ideia é dispensar o treinador, que seja inteligente, dispense e use o período de Copa do Mundo para passar, realmente, para trabalhar com o novo treinador, o treinador conhecer os jogadores, dar uma pegada, dar uma cara nova pro time, e não faça isso quando retomar o Campeonato Brasileiro em meio, porque daí é passar recibo de incompetente, né? Tem que dar tempo ao tempo, e aí você tem a parada da Copa do Mundo que pode ser importante. Sem dúvida. Bom, o Palmeiras tem um jogo dificílimo contra o Grêmio, quarta-feira em Porto Alegre, e não vai ter o Keno. O Keno até a Copa do Mundo tá fora, é um desfalque sentido pro Palmeiras, hein?
É verdade, Lima. Vai fazer falta, sim. A gente já vem há algum tempo falando, né, que o Keno é um dos principais custos-benefícios desse time do Palmeiras. Então é um jogador que faz falta sem dúvida nenhuma. É aquele cara de desafogo da beirada do campo, aquele cara que joga em velocidade. Então, sem dúvida nenhuma, ele vai fazer falta. E olha, nos bastidores do Palmeiras, que tem uma folha salarial boa, que consegue segurar os jogadores, e ele mais contrata do que desfaz de jogador, do que vende, mas existe um boato nas alamedas do Palestra Itália de que o Keno é um dos jogadores que pode sair nessa janela no meio de ano. Bom, além do Keno, o Diogo Barbosa também, com uma contusão muscular, mas nesse caso aí acho que o Palmeiras não perde tanto, porque o Vitor Luiz é um bom lateral, né? O Zé Boquinha, por exemplo, acha até o Vitor Luiz melhor que o Diogo Barbosa. Você acha também, Salgueiro, ou não? Eu acho que sim, Lima. Inclusive, o próprio desempenho dos jogadores nesse começo de temporada, nesse meio de temporada já, né? Nós já passamos praticamente a primeira perna da temporada inteira, mostra realmente que o Diogo Barbosa está num patamar abaixo. E eu vou te falar, hein? Quando foram contratados, o Diogo Barbosa chegou num patamar totalmente acima de um cara de ponta, de um cara realmente que tinha muito talento. Mas realmente o Vitor Luiz mostra mais futebol e tem jogado muito melhor no Palmeiras. Perfeitamente. E antes da gente falar, para encerrar, de seleção brasileira, eu tenho aqui uma palavra do Rogério Ceni, cara, porque ele está fazendo uma campanha... Opa, o microfoninho está vivo aqui. Uma campanha espetacular, né? É o líder absoluto da Série B do Campeonato Brasileiro com o Fortaleza. Quando o Fortaleza contratou o Rogério, contratou justamente para tentar uma ascensão para a Série A, e por enquanto ele vem cumprindo muito bem o seu papel, né, como técnico do time cearense. Tem 22 pontos, é o líder, com 4 a mais que o CSA, que tem 18, e o Rogério Ceni falou da liderança e se tem algum peso daqui por diante o fato do time ser o melhor do campeonato, e aí evidentemente todo mundo começa a jogar diferente contra uma equipe que está na liderança. Eu acho que o maior peso é manter a confiança da equipe, né, com vitórias, a alegria de todos. Futebol você tem que ganhar o máximo possível quando pode, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo, né? E na Série B, especialmente, quando a gente joga só esse campeonato, como é o caso do Fortaleza, às vezes você tem espaçamento de 10, 11 dias, 7 dias, 8 dias, ou uma semana estrangulada como essa, né? Com 3 jogos em 7 dias, o que até é normal para uma equipe, por exemplo, que joga a Série A ou 2 competições, como Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas bater 22 pontos hoje era algo que nós, comissão técnica e mesmo com os jogadores, falávamos imprescindível para o dia de hoje. Aí, o Rogério, você está com saudades dele, Salgueiro? Na verdade, o Rogério Ceni é um personagem importante do futebol, né? Eu meio que queimei a língua com o Rogério, eu achei que ele fosse fazer um primeiro ano de técnico no São Paulo bom, e foi frustrante. Agora ele começa uma campanha importante no Fortaleza, ele está se achando, ele está ganhando cancha na beirada do campo. Para mim, ele conhece muito de futebol. Agora, resta saber se ele vai conseguir passar isso para os jogadores. No Fortaleza, ele está conseguindo. E vale ressaltar o seguinte, né, Lima? Na Série B, tem 2 clubes invictos até agora, né? O Fortaleza do Rogério Ceni e o São Bento de Sorocaba, time paulista. Grande azulão, né? Azulão da Manchester, a Manchester Paulista, como é conhecida a cidade de Sorocaba, é verdade. Isso é importante, e o São Bento, só que, embora ele esteja invicto, ele é o 8º colocado com apenas 12 pontos. Então, não perdeu, mas empatou muito. Ele só tem 2 vitórias e 6 empates. De qualquer maneira, está invicto, e tomara que o São Bento suba. Seria muito legal ver o São Bento na primeira divisão do Brasileirão. Vamos virar a página para encerrar o programa, que daqui a pouco tem sorteio da Libertadores.
Bom, seleção brasileira ganhou ontem da Croácia, 2-0, volta do Neymar, aquela coisa toda, e hoje um dia de folga. O Fred, por exemplo, aproveitou a folga para acertar o seu contrato com o Manchester United. E hoje veio à tona, Salgueiro, uma notícia que na semana passada, eu não sei se o pessoal escondeu, segurou, né? Mas eu confesso que eu só ouvi falar disso hoje. Que no treino da sexta-feira passada, o Fernandinho deu um pisão no pé contundido, no pé que o Neymar operou, rapaz. Mas aí tudo bem, não aconteceu nada, né, demais e beleza. Mas já pensou? Só faltava essa também, né, Salgueiro? Ah, não, Neymar, eu já não aguento o Fernandinho. Se ele pisar no pé do Neymar, eu vou pra lá. Pra Londres pra dar uma dura no cara. Não é possível, né, meu? Ele não pode jogar contra desse jeito, né? Brincadeiras à parte, ironias à parte, ainda bem que não aconteceu nada, até porque são todos profissionais, né, estão treinando, mas é aquela coisa, tem que ter um cuidado, porque é a joia rara de uma seleção brasileira que é competitiva, mas tem um único cara diferente, é o Neymar, né? Isso ficou muito, muito claro contra a Croácia, então deve haver um cuidado com o cara, até porque o cara tá voltando agora da lesão, né? Então realmente você tem que ter um cuidado, pô. Então tá bom, Salgueiro. Ó, a cerimônia do sorteio já começou. Nós vamos fechar o Boa Noite Esportes e assim que as bolinhas começarem a ser reviradas ali nos potes, a gente volta para mostrar para o nosso amigo apaixonado por esportes. Então até daqui a pouco, Salgueiro. Tá bom, Lima. Estamos aqui então para comentar daqui a pouco os duelos aí da Libertadores. Estamos encerrando Boa Noite Esportes. A qualquer momento tem o Click Time especial com o sorteio da Copa Libertadores da América, fase 8ª de final. Obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais através do nas redes sociais através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast e você pode acessar quando quiser através do www.radiofutebolclube.com.br no seu tablet, celular ou computador. Aproveite também para acompanhar a nossa programação especial de Copa do Mundo. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esporte.